Olá, um forte abraço a toda a Igreja em Portugal que nos segue aqui na reportagem, no relatório diário que vamos trazendo do que estão a ser os trabalhos aqui na sessão da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde milhares de pessoas de todo o mundo, literalmente, estão então reunidas para os trabalhos, as decisões, nomeações e todo um conjunto de debate e reflexão sobre a obra e a missão da Igreja Adventista. Hoje foi um dia bastante rico, estamos, portanto, a completar o terceiro dia de trabalhos e vamos tentar resumir o máximo possível, porque tenho muita coisa para partilhar convosco, várias reportagens e pequenos vídeos mesmo que fomos fazendo ao longo do dia, e vamos hoje fazer aqui um pequeno resumo então destas muitas informações. Vou começar pela primeira reportagem deste dia, logo pela manhã, antes mesmo dos trabalhos terem começado, estive à conversa com o pastor José Lagoa, como sabem, presidente da nossa União Portuguesa. Mas foi com um objetivo particular, é que a Comissão de Nomeações aqui nesta Assembleia da Conferência Geral, obviamente, tem um trabalho essencial e central nestes trabalhos, uma vez que estão ali a refletir e a trazer nomes como propostas que depois são votados por toda a Assembleia que representa a Igreja Mundial. Ora, o pastor José Lagoa está precisamente na Comissão de Nomeações e, portanto, está a ter uma experiência um pouco diferente daquela que nós, os restantes delegados, temos, uma vez que eles estão praticamente, até agora, nestes 3 dias, estiveram praticamente todo o tempo reunidos, enquanto nós, os restantes delegados, estamos nos trabalhos que estão a acontecer, digamos, no grande auditório. E, portanto, uma pequena conversa com o pastor José Lagoa para tentarmos ter um testemunho da parte dele sobre como é que está a ver e o que nos pode dizer, no fundo, sobre o trabalho da Comissão de Nomeações. Vamos escutar então o testemunho do pastor José Lagoa. Muito bem, estamos aqui com o pastor José Lagoa, presidente da nossa União em Portugal. Vamos tentar conversar aqui uns minutinhos rápidos com ele, que tem já uma tarefa importante. Vamos começar por aí. Pastor José Lagoa está na Comissão de Nomeações desta grande Assembleia. Quero partilhar um bocadinho com a Igreja o que é essa experiência de estar numa Comissão de Nomeações com esta dimensão. Qual tem sido a dinâmica? Quantas pessoas estão? Como é que tem sido essa experiência? Muito bem, muito bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui nesta Assembleia. Temos tido uma experiência muito interessante, muito marcante também para mim. Ali na Comissão de Nomeações nós temos estado a trabalhar, portanto, sobre todos os cargos, desde a direção, portanto, da nossa obra mundial, o Presidente da Conferência Geral, toda a administração, todos os departamentais também. Portanto, tem sido uma experiência muito interessante de vermos também, conhecermos também melhor outras uniões, os outros presidentes, as outras associações, federações também. Tem sido uma experiência muito rica de percebermos também a diversidade da Igreja e podermos, eu creio que o Espírito Santo fala através dessa diversidade e aí podemos também perceber qual é a voz de Deus, qual é a orientação que Deus tem também para cada um dos cargos, portanto para cada um dos departamentos também que temos na nossa Igreja Mundial. Ora, enquanto a Comissão de Nomeações está reunida a pensar e a trazer nomes à Assembleia, cada vez que ou esses nomes são trazidos para votação na Assembleia, com todos os delegados presentes, ou mesmo nos diferentes trabalhos administrativos, como por exemplo, já tenho falado aqui e já vou voltar hoje a referir, aliás, com mais detalhe, outro tipo de votos, como alterações ao Manual de Igreja ou aos estatutos e regulamentos da Igreja, em todo este processo, a votação é uma parte essencial. Ora, como é que mais de 2.000 delegados votam durante estes trabalhos? Eu fiz também uma pequena reportagem em que eu próprio, no ato de votarmos, neste caso, uma alteração ao Manual de Igreja, eu fiz um vídeo em direto enquanto esse processo acontecia para poder partilhar convosco e ficarem a conhecer como se processa todo este trabalho de votações. Peço então a vossa atenção, que acho que este vídeo vai ser interessante para compreenderem realmente como é que se consegue, através de um voto eletrónico, ter toda a gente a votar. Ora, prestem atenção então àquilo que vos vou mostrar. Estou então a gravar aqui em direto um momento de votação, neste caso de uma proposta de alteração ao Manual de Igreja, e vamos tentar dar-vos a entender um bocadinho como é que isto processa. Já houve uma discussão sobre esta proposta de alteração, no caso
uma alteração na área dos diáconos, do diaconato, e até uma alteração bastante especial, uma vez que diz respeito à consideração dentro do trabalho dos diáconos do que é o apoio a pessoas com necessidades especiais. Portanto, o tema foi debatido e depois há uma moção, que, portanto, é o tema, o texto que todos os delegados têm acesso com a alteração, e agora temos a oportunidade de votar essa alteração. O processo de votação vou tentar mostrar-vos e fazer aqui o meu voto em direto, de maneira a que possam perceber como é que ele se executa. Nós temos o voto eletrónico através de um sistema criado especialmente para este efeito, o Election Buddy. Neste momento eu vou votar diretamente aqui, portanto aparece-me automaticamente qual é o voto que está em consideração. Eu neste caso vou votar favoravelmente para esta alteração, que é muito positiva. E finalmente, depois de dizer o sim, eu tenho agora que submeter o meu voto. Ao submeter o voto, neste momento o meu voto está considerado. São dados cerca de 3 minutos a todos os delegados para procederem a esta votação. Às vezes o tempo nem é necessário quando se atinge o número total de pessoas que sabemos que estão na sala, e imediatamente os resultados são anunciados. É um sistema que precisa obviamente de acesso à internet. Já existiram aqui alguns problemas num outro momento com a questão do acesso à internet, mas há um apoio técnico. Eu, por exemplo, hoje estava a ter dificuldades em conseguir através da minha ligação à internet aqui, e o telemóvel que vocês acabaram de ver que eu estava a usar para votar, na verdade é um telemóvel aqui da organização da Conferência Geral, que me foi emprestado para as votações desta tarde, tendo em conta que eu estava com dificuldades. Aliás, nós na delegação portuguesa temos 2 ou 3 telemóveis que nos foram entregues para ajudarmos depois aqui o resto da delegação da Divisão Intereuropeia. A nossa delegada Catarina Ferreira tem, aliás, estado a ajudar neste processo. Vou tentar que agora possamos, aqui mesmo em direto, assistir a este momento em que os resultados desta votação serão então conhecidos, e o que significa que a partir deste momento esta alteração votada vai passar a ser válida para todo o mundo. Vamos assistir a isto. Neste momento vamos ter a informação dos resultados desta votação. Os trabalhos estão a ser conduzidos pelo pastor Steele, vice-presidente da Conferência Geral, e aqui está 96,7% de apoio a esta alteração. E agora o pastor Gerson Santos, da área do secretariado da Conferência Geral, vai continuar os trabalhos, neste caso com novos pontos e novas propostas de alteração, como por exemplo esta que está diante de nós. Muito bem, é através deste processo de votação que acabei de vos mostrar que são tomados todos os votos e, claro, entre os votos mais importantes, naturalmente, estão todas as nomeações. Ora, o dado mais importante deste terceiro dia dos trabalhos é que as nomeações foram hoje completas. Foram novamente largas dezenas de nomes que foram trazidos pela Comissão de Nomeações e que foram todos eles aprovados então pela Assembleia Geral. Eu vou agora fazer aqui um pequeno resumo de quais foram esses nomes, não nome a nome, mas pelo menos das áreas em que foram votados nomes para todas as áreas de trabalho da Conferência Geral e das suas divisões, e naturalmente aqui uma ênfase especial para a nossa divisão, a divisão intereuropeia. Muito bem, hoje foram então votados o nome de todos os presidentes das divisões, das 13 divisões da Igreja Adventista em todo o mundo. Naturalmente que entre estes 13 homens, presidentes, está naturalmente o pastor Mário Brito, que foi reeleito como presidente da divisão intereuropeia, a EUD, e claro, para nós, como portugueses, na Igreja em Portugal, é sempre com um carinho muito especial que vemos a liderança e o ministério do pastor Mário Brito, que foi também presidente da nossa União, como sabem, e portanto recebeu um mandato da parte do Senhor e da sua Igreja para prosseguir o seu ministério para os próximos 3 anos. Depois, a restante equipa executiva de todas as divisões foi eleita. Quem são então estes elementos? Naturalmente, os secretários executivos foram também eleitos para as 13 divisões e, no nosso caso, divisão intereuropeia, então o pastor Barna Magyarosi foi reconduzido para o restante deste mandato. Pastor Barna, de origem, de nacionalidade romena. Finalmente, o tesoureiro da nossa divisão foi também eleito e com ele, claro, os restantes tesoureiros de todas as divisões, que vos vamos mostrando agora com algumas imagens que captam estes momentos em que foram apresentados
à Igreja. Ora, na divisão intereuropeia também foi reeleito para mais um mandato o pastor, neste caso, o irmão Norbert Zenz. E, portanto, está completa a equipa executiva de todas as divisões. Depois tivemos o final deste processo de nomeações, que incluiu agora as equipas dos vários departamentos da Conferência Geral. Ontem já tínhamos aqui dado conta da eleição ou da nomeação de todos os departamentais, os vários departamentos que nós conhecemos, uma vasta lista. Ora, hoje cada um destes departamentos recebeu, por assim dizer, uma equipa. Estas equipas são essencialmente aquilo que designamos na Igreja Mundial como diretores associados. A maior parte dos departamentos tem pelo menos 2, às vezes 3 ou 4 diretores associados, que vão obviamente ajudar os departamentais, normalmente com responsabilidades até em áreas concretas que são cobertas por estes muitos departamentos que naturalmente têm uma função muito importante para o avanço da missão e da obra adventista. Finalmente, trago-vos um foco naquele que tem sido, talvez, o tema central dos trabalhos mais administrativos, que são alterações que são feitas ao manual de igreja. Isto não é uma novidade neste ano, ou nesta sessão da Conferência Geral, porque em todas as sessões são trazidas e propostas alterações. Estas alterações não têm a ver com o manual estar errado ou corrigir alguma coisa que esteja mal, mas naturalmente que a Igreja está permanentemente a fazer uma reflexão sobre os seus processos e para ajudar as igrejas locais, uma vez que o manual de igreja, obviamente ele tem uma aplicação essencialmente nas igrejas locais, então o manual de igreja vai sofrendo alterações, às vezes apenas na formulação, outras vezes com novos capítulos mesmo, como é o caso, aliás, de uma área que já vos vou falar, ou então novas frases ou pequenas adições que trazem ao manual de igreja uma capacidade de se adaptar à realidade da igreja que temos hoje. E, portanto, eu vou hoje focar aqui, entre as várias alterações, 2 que têm um significado muito especial. Para a primeira delas, não vou ser eu a explicar, mas eu estive à conversa com um dos nossos delegados aqui, o pastor Daniel Vicente, que, na verdade, uma das novidades, e neste caso mesmo uma introdução nova no Manual de Igreja, tem a ver com uma área que, neste momento, na nossa União Portuguesa, é liderada pelo pastor Daniel Vicente, e ele vai dar-nos a conhecer, então, qual é esta novidade. Vamos escutá-lo. Pastor Daniel Vicente, dentro das várias alterações que estão a ser propostas e feitas aqui ao texto do Manual de Igreja, hoje foi votada, com uma larga maioria, uma alteração bastante interessante e significativa. Quer dizer-nos qual foi essa alteração ao Manual de Igreja? Sim, foi uma adição àquilo que é o texto do Manual de Igreja, portanto, estabelecendo a existência de um serviço de Espírito de Profecia nas igrejas. Assim sendo, a partir daqui as igrejas terão, digamos, condições formais para escolher um diretor do Serviço de Espírito de Profecia. Na sua opinião, na sua visão, e agora como diretor do Serviço de Música, do Serviço de Espírito de Profecia na nossa igreja em Portugal, em que é que esta medida, esta alteração no Manual de Igreja traz algum benefício para as nossas igrejas? Bom, em primeiro lugar vem formalizar, portanto, essa existência do serviço e consciencializar ainda mais as igrejas locais para a existência deste serviço e para a importância deste serviço, para que os membros de igreja possam familiarizar-se mais com os escritos de Ellen White e também daquilo que é a profecia bíblica e as escrituras em si e o chamado que o Espírito de Profecia faz à leitura da Palavra de Deus. Penso que essa é a alteração, não é a alteração, mas o benefício que traz esta adição ao Manual de Igreja, mas para a nossa Igreja em Portugal, que estamos um pouco mais à frente, uma vez que já existe na nossa União o Serviço de Espírito de Profecia há alguns anos, eu penso que isto vai simplesmente incrementar mais aquilo que já existe. Finalmente, temos uma nova área, e aqui sim uma área com muito significado, ao ponto de se ter introduzido todo um novo capítulo no Manual de Igreja. E este capítulo diz respeito às pessoas com necessidades especiais
que agora tem, como dizia, um novo capítulo, especialmente porque há uma relevância que é dada a esta área. As pessoas com necessidades especiais e os surdos, que uma novidade também, e neste caso uma curiosidade, algo que eu próprio aprendi aqui, que os surdos são, por sua própria iniciativa, estão designados fora do termo necessidades especiais. Não é que não seja também uma necessidade especial, mas os surdos são considerados não apenas uma necessidade particular, mas são considerados como uma cultura mesmo. Essa cultura implica uma identidade que traz à comunidade dos surdos algumas características que a tornam como uma, vamos dizer, uma subcultura, tem a sua própria língua e mesmo algumas formas de estar, que por isso este novo capítulo considera as pessoas com necessidades especiais e a comunidade surda. Esta alteração, esta introdução mesmo no Manual de Igreja, teve um fortíssimo apoio. E uma curiosidade será dizer-vos que esta introdução foi até agora o voto nesta Conferência Geral que mais apoio teve. Não chegou a 100%, mas praticamente foram mais de 99% dos delegados que apoiaram então esta nova área introduzida no Manual de Igreja. E vou aqui ver as minhas notas, porque uma ideia muito forte que me tocou particularmente foi o facto de este texto não falar apenas de a Igreja ter a obrigação, vamos dizer, de dar, por exemplo, o acesso físico, algumas condições para as pessoas com diferentes necessidades especiais poderem participar nos programas, cultos da Igreja, mas a ênfase, na verdade, foi na integração destas pessoas na vida da Igreja e mesmo na liderança. E, portanto, é uma dimensão realmente extraordinária. Agora, queria terminar esta menção dizendo-vos que tivemos o privilégio de ter escutado algumas pessoas que participaram no debate sobre este tema, diversas pessoas que têm funções ou que estão a contribuir diretamente para esta área, e um dos momentos que tocou muito esta Assembleia foi o facto de termos um delegado aqui presente que faz parte desta comunidade com necessidades especiais, no caso é um delegado surdo, e que teve a oportunidade de partilhar uma mensagem em língua gestual e foi traduzido para o inglês, e foi realmente um momento que tocou bastante. Foi um testemunho pessoal de alguém que pôde mostrar-nos e contar a sua própria experiência, a sua visão, como esta área é tão importante para a Igreja, para a sua missão e para o seu futuro. E, portanto, deixamos este diário da nossa Conferência Geral com este testemunho. Vamos escutar e ver de viva voz o que foi então esta partilha feita por este nosso irmão delegado aqui na sessão da Conferência Geral. Se Deus quiser, amanhã voltamos para trazer mais novidades e contar-vos um pouco do que vai ser o próximo dia, o 4º dia dos trabalhos. Até lá, que Deus abençoe a sua Igreja em todo o mundo e de uma maneira especial, que Deus abençoe a sua Igreja em Portugal. Yes, I wanted to let you know I'm using American Sign Language because I am deaf. And I have a voice interpreter that you are hearing me now. The one who's speaking for me right now is Noe. The other interpreter is still interpreting. But I wanted to let you know that as I look around this room, this is the first time that I have been here as a delegate. I have been greatly impressed by the diversity that I've seen. Men and women from the global platform, everyone here, race, different people that are here on the floor. There are millions and many, many people that are deaf that are not yet represented. I'm happy to be the representative as a deaf individual here on the floor, but we are supporting this motion, this part of the church manual, to be more inclusive of deaf and blind and those who are people. That is on the list that you have read. And each person who have a possibility that the God can use. So I wanted to give my support in favor of this motion.